Olá, turma! Hoje, dia 19/5, nossa aula de História. Hoje nós vamos iniciar a apostila de História. O primeiro capítulo se chama A Formação das Cidades. Você já ouviu falar na expressão sedentarismo? Em qual contexto? Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Você sabe qual a origem do comércio? Nossa! Essas perguntas nós estaremos vendo e respondendo durante esse capítulo. Então, preste muita atenção na leitura e na explicação da professora. Nós vamos começar com os coletores e caçadores. Antes de existirem as cidades, os seres humanos tinham um estilo de vida muito diferente do dia a dia que vemos hoje. Era preciso buscar os recursos necessários para sobreviver, ou seja, caçar e encontrar na natureza frutas e vegetais para se alimentar. Eram práticas cotidianas e essenciais. Por viverem dependentes do que encontravam na natureza, os seres humanos primitivos são conhecidos como caçadores e coletores. Era assim que o ser humano vivia há 20.000 anos. Então, olhem essa ilustração aí, os caçadores e os coletores. Eles viviam em cidade? Não. Eles viviam na natureza e para se alimentar eles tinham que caçar e colher frutas e vegetais. Depois de algum tempo, habitando certa região, o alimento disponível do local acabava, tornando necessária a busca por outros lugares para viver. Por isso, os povos caçadores e coletores não viviam em áreas fixas. Eles sempre migravam de um lugar para o outro. Então, gente, como que era? Eles moravam numa região, eles ficavam nessa região, eles caçavam os animais que estavam lá, eles coletavam os vegetais e as frutas da natureza até que acabasse naquela região. Daí, eles mudavam para outra região em busca de outros alimentos. Essa prática de viver deslocando-se, sem se fixar em um único local, é chamada de nomadismo. As pessoas nômades estão sempre migrando e não costumam ficar em um mesmo lugar por muito tempo. Então, os caçadores e os coletores, eles eram nômades. O que são pessoas nômades? Que não têm residência fixa. Eles moravam numa região, quando acabava o alimento dessa região, eles mudavam para outra região. Há 20.000 anos, todos os seres humanos eram nômades. Hoje, ainda existe poucas pessoas. E tem pessoas que não possuem residência fixa. Um dos exemplos que vocês conhecem bem são os artistas do circo. Eles não têm uma residência fixa. Além das pessoas do circo, nós também conhecemos os ciganos, aquelas pessoas que ficam mudando de cidade em cidade. E também tem os beduínos, que são povos nômades que vivem no deserto, e o povo nenete, que são nômades criadores de renas. Agricultura e o sedentarismo. Há mais ou menos 12.000 anos, uma descoberta mudou totalmente o estilo de vida dos seres humanos, a agricultura. Essa nova técnica permitiu a plantação de alimentos, evitando a necessidade de buscá-lo na natureza. Outra técnica desenvolvida que mudou o estilo de vida humano foi a criação de animais para o consumo, evitando a necessidade de caçá-los na natureza, o que chamamos de pecuária. O desenvolvimento da agricultura aumentou a oferta de alimentos disponíveis entre os grupos que o adotaram. Além disso, as pessoas não precisavam se arriscar em perigosas colheitas e caças na natureza. Isso fez que a população humana crescesse rapidamente. Então, turma, os caçadores e os coletores
aprenderam a agricultura e a pecuária. Então, eles não precisavam ser mais nômades, eles não precisavam ficar mudando de lugares para encontrar alimentos. Eles passaram a plantar seus alimentos e a criar animais para comer. Então, a população foi crescendo bastante. Por quê? Porque assim, eles não corriam mais riscos. Quando eles estavam na natureza, eles corriam risco por causa dos animais selvagens, por causa do tempo. Agora não, agora eles estavam fixos em um lugar. A agricultura foi desenvolvida por diferentes povos em diferentes épocas e contextos históricos. Os primeiros vestígios agrícolas normalmente são encontrados próximo à região com água em abundância, como rios e lagos. Entre os lugares onde foram descobertos esses tipos de vestígios estão as regiões onde hoje encontra-se o Oriente Médio e a Turquia, entre os rios Tigre e Eufrates, a China, em locais próximos ao Rio Amarelo, e a América, em locais como o Lago Texcoco, no México. Então, observe o mapa aí embaixo, que vocês vão ver o gráfico aí, mostrando os animais e onde foi encontrados os vestígios. Com as facilidades causadas pelo surgimento da agricultura e da domesticação dos animais, os seres humanos não precisavam mais procurar por alimentos. E assim, aos poucos, o estilo de vida nômade foi sendo majoritariamente abandonado. Com o tempo, as pessoas começaram a viver em um lugar só, onde pudessem plantar e criar seus animais. Chamamos esse estilo de vida de sedentarismo. Essa forma de viver possibilitou o desenvolvimento desses grupos humanos, que se tornaram cada vez mais complexos. Então, antes, os humanos eram nômades, porque mudavam de lugares, depois passaram a ser sedentarismo, a ter uma vida sedentária. Passaram para o sedentarismo, o que significa isso? Que fixaram residência num lugar só. E com isso surgiram as cidades. A prática agrícola exigia terras férteis e fontes de água próxima aos locais de plantio. Dessa forma, diversos grupos humanos foram fixando residência nas áreas. Com o desenvolvimento da agropecuária, houve o consequente aumento da população humana, levando à formação das primeiras cidades. Uma das primeiras cidades que surgiu no mundo é na cidade de Jericó. Ela está localizada no território onde atualmente é a Palestina, próximo ao Rio Jordão. A cidade de Jericó existe até hoje e tem mais de 11 mil anos de existência. Então, como surgiu a cidade mesmo, turma? Com o sedentarismo, as pessoas começaram a plantar e a criar animais. Essas pessoas precisavam morar perto onde tinha água para irrigar as plantações e para dar para os animais. E começaram a se fixar um monte de pessoas no mesmo lugar, formando assim a cidade. A cidade mais antiga, então, a primeira cidade é Jericó, que fica na Palestina. Conforme a população aumentava, as cidades também cresciam e se tornavam cada vez mais complexas. Com o desenvolvimento das cidades, aconteceram diversas mudanças na forma de viver dos seres humanos. Por exemplo, a necessidade de delimitar as áreas ocupadas por cada grupo, de defender o território, seus habitantes e seus produtos de grupos inimigos. Outra grande mudança foi em relação à estrutura social. Conforme as cidades cresciam, desenvolviam-se novas atividades, além da agricultura e da pecuária. Era preciso de certo número de pessoas se dedicasse a outras tarefas, como produzir e consertar ferramentas, fazer roupas ou construir prédios e casas, entre outros. Então, o que aconteceu, turma? Eles, com a criação da cidade, as pessoas que plantavam e
que criavam animais precisavam de ferramentas. Com isso, foi aparecendo o quê? Trabalhadores em outras áreas. Então, de coletores e caçadores, eles passaram a agricultores e pecuaristas e depois comerciantes. Precisava da pessoa que fizesse imóveis, da pessoa que arrumasse as roupas, das pessoas que fizessem ferramentas para o plantio. Ao longo do tempo, a partir da nova estrutura social, foi possível para essas sociedades desenvolver uma série de conhecimentos, como a escrita, as artes e a filosofia. O comércio. Você já trocou figurinhas ou alguma outra coisa sua por algo de algum colega? Se sim, você já praticou um comércio. O comércio é uma troca de produtos que pode envolver o não uso de dinheiro. Trata-se de uma atividade tão antiga quanto a agricultura. No início, o comércio era simplesmente uma troca de mercadorias. Um vizinho podia trocar um pouco de cereal por alguma fruta com outros vizinhos, por exemplo. Pessoas viajavam de uma cidade a outra para oferecer seus produtos locais e trocá-los por outros. Essas pessoas foram os primeiros comerciantes. Cada cidade, por um motivo ou por outro, especializou-se em um tipo de produto. Por exemplo, os chineses especializaram-se na produção de tecidos de seda. Assim, muitas cidades destacaram-se por serem centros comerciais importantes. Então, com o surgimento das cidades, surgiu o comércio. E antigamente não tinha dinheiro, então era feita a troca de mercadorias. Eu plantava arroz, eu trocava com o meu vizinho que plantava feijão. Eu dava um pouco de arroz para ele, ele me dava um pouco de feijão. E assim as cidades foram se especializando em uma única mercadoria, como os chineses se especializaram na seda, no tecido. Certo? Para saber mais, o dinheiro. Há muito tempo que ninguém pratica comércio trocando diretamente um produto por outro. Atualmente, as pessoas fazem uso do dinheiro quando querem algum produto. O dinheiro é um item que facilita o comércio. Ele é um intermediário para obter produtos ou serviços de que precisamos, sem termos que oferecer algo que o vendedor queira em troca. Geralmente o dinheiro é um pedaço de papel ou um pedaço de metal, as moedas. Ele também pode ser eletrônico, os cartões. Cada país tem seu próprio dinheiro, chamado de moeda. No Brasil, a moeda aceita por todos é chamada de real. Para conseguir dinheiro, as pessoas devem trabalhar. Atualmente, em 2019, no Brasil, as pessoas trabalham em média de 8 horas diárias em troca de um salário mínimo de R$ 954 mensais. Então, gente, surgiu o dinheiro por quê? Vocês imaginem se eu não tivesse dinheiro e eu quisesse comprar um carro. Como que eu ia pagar esse carro? Ah, vocês moram no sítio, vocês têm gado. Ah, então o meu carro que eu quero comprar vale 10 cabeças de gado. Então eu pegava o caminhão, colocava minhas 10 cabeças de gado e levava lá no concessionário e falava, Tó, tá pago, fica com os boi aí que eu vou levar o carro embora. Vocês já imaginaram como seria isso? Então por isso que surgiu o dinheiro. Você trabalha, você ganha dinheiro e com dinheiro você troca por mercadorias. Certo, turminha? Então agora tem uma atividade para vocês estarem fazendo na página 226. É só a atividade número 1, que é um diagrama, mas eu vou estar explicando melhor aí embaixo no Escolariza. Beijos!